Luís Miguel Dias da Silva Santos. Portanto, eu represento uma empresa, que é a Ascendi, que é uma operadora de autoestradas, que tem grande parte da sua rede aqui no norte de Portugal, e especialmente aqui à volta do Porto. E é, desde 2002, patrono de Serralvos. Portanto, é uma empresa que desde 2002 está envolvida com Serralvos, de uma forma em que anualmente faz um contributo com algum significado para Serralvos. A empresa teve uma alteração acionista significativa em 2017, ao total. Portanto, foi vendida pelos acionistas fundadores e foi comprada por um novo acionista. E, aliás, fez 6 anos ontem. E eu represento, no fundo, o novo acionista que fez a aquisição, que é um fundo francês. E só estou na Ascendi como responsável da Ascendi, desde que a Ascendi mudou de dono, chamemos assim. Bom, em 2016, isto é de 2017, em 2019 a Ascendi fazia 20 anos. E na altura pensou-se, no princípio de 2019, pensei com alguns dos meus colegas da administração da Ascendi, o que é que poderíamos fazer para, de alguma forma, dar alguma conteúdo a essa comemoração, porque alguma coisa que perdurasse ou que tivesse algum impacto na cidade. Isto porquê? Porque, além de estarmos aqui sediados no Porto, tínhamos tomado também a decisão de centralizar todos os nossos serviços de apoio no Porto e, inclusive, mudar-nos para o centro da cidade. Nós estávamos no Conselho de Matosinhos e, na altura, encontrávamos um espaço no centro da cidade e tínhamos decidido fazer a nossa sede no centro da cidade. Portanto, achámos que era uma boa altura para, comemorando os 20 anos, também ter aqui alguma intervenção na cidade. E daí, como já estávamos ligados a Serralvos, posso dizer que a primeira vez, logo a seguir à aquisição, que viemos cá fazer uma pequena reunião com os quadros principais da empresa, enfim, sabe, quando há estas mudanças acionistas há sempre alguns receios por parte dos quadros e, portanto, eu fiz questão de trazer cá, não só vir eu, mas trazer cá alguns dos representantes do acionista para eles verem a cara das pessoas, não é? Que eram pessoas como as outras, que somos todos iguais uns aos outros, ou parecidos, e na altura essa reunião foi feita aqui em Serralvos. Não foi a minha escolha, foi na altura, foi uma das pessoas da administração que cá está na empresa desde o princípio e que no fundo protagonizou sempre a relação com Serralvos desde o início da Ascendi, que me sugeriu que fizesse aqui a reunião foi feita ali na Biblioteca de Serralvos. Portanto, essa primeira reunião que fizemos aqui interna de relação novo acionista com os quadros foi feita aqui. Portanto, a relação começa logo dos primeiros dias que cheguei aqui ao Porto. Eu, por outro lado, já tinha uma relação, já vinha cá com alguma frequência, portanto já sou um frequentador de Serralvos há mais tempo. De paixão. Sim, porque eu tenho uma ligação a este mundo das artes, alguma ligação a este mundo das artes, enfim, direta, tenho uma relação com uma galeria, já há muitos anos, e portanto, em Lisboa, e dessa relação com a galeria sempre tenho algum interesse pela arte contemporânea, pronto, e portanto, de vez em quando passava por aqui, portanto, já conhecia Serralvos dessas minhas visitas, tempos a tempos, aqui ao Porto. Mas isto voltando atrás, portanto, em 2019, nessa altura, viemos aqui falar aqui com a doutora Ana Pinho sobre uma conversa informal sobre Serralvos, que ideias é que Serralvos podia ter para que nós pudéssemos aproveitar, e na altura vimos várias coisas e falou-se no Tritop. O Tritop teve duas coisas simultâneas. O doutor Ana Pinho falou-me no Tritop como um projeto que tinha aqui em Serralvos, estava no plano de atividades e como um projeto que Serralvos queria desenvolver, e de facto, 2 ou 3 meses antes, uma pessoa da Ascendi me tinha mostrado no plano de atividades de Serralvos, tinha vindo aqui à apresentação do plano de atividades, e no plano de atividades tinha marcado lá com um post-it amarelo, tinha uma coisa engraçada que eles querem fazer e tal. E a história é esta, exatamente esta. E eu perguntei ao Dr. Pinto, mas este projeto aqui e este aqui? Bem, este aqui é um projeto um bocado complicado, porque é muito caro. Há aqui um apoio do Fundamental, mas é um orçamento completamente diferente daquilo que temos estado a falar. Mas de facto eu não conseguia olhar para mais nada, a partir daí qualquer outra coisa que me fosse contada não tinha graça, não é? Bom, e fiquei ali a pensar naquilo e pedi ao Dr. Pinho uns dias para digerir o tema e tentar
tentar ver como é que conseguimos resolver o... O que é que entusiasmava? Era ser assim uma coisa diferente? Não, entusiasmou-me a relação que tinha connosco, está a ver? Porque nós, no fundo, exploramos estradas, isto é um caminho, a questão da preocupação com a sustentabilidade, a preocupação com a biodiversidade, tudo coisas que nós temos hoje em dia como base da nossa atividade, e, portanto, achei que tinha tudo a ver connosco. Muito mais do que patrocinar um bom concerto, ou patrocinar uma exposição boa, ou oferecer uma obra boa ao museu. Achei que, de longe, era a coisa que tinha mais a ver, era o que tinha mais a ver connosco. E daí surgiu esta, olhei para aquilo e temos que arranjar uma solução para isto. E aí tive alguma sorte, porque os meus acionistas franceses são gente que também é sensível para estes temas, não é? E portanto eu falei-lhes no assunto e demorou 5 minutos a dizerem, pá, se achas que faz sentido, faz. A doutora Albinha, claro que forneceu-me, quando eu disse, eu preciso ir a Paris, arranje-me aí os materiais com os desenhos e com havia um primeiro filme feito, muito engraçado, aliás, do arquiteto Castanheira com o Tritop, preto e branco, com os pauzinhos que apareciam, o filme estava bastante apelativo. E então lá fui eu para Paris com os bonecos debaixo do braço e dizer assim, olha, eu tinha aqui uma ideia para gastar dinheiro, basicamente, aqui um investimento muito significativo, muito fora do que nós temos no orçamento para este tipo de atividades de responsabilidade social, mas que eu acho que faz todo sentido. Então, é uma coisa que marca, que fica, tem a ver connosco. E pronto, então, rapidamente disseram de sim, senhor, que estavam de acordo com esse investimento completamente fora do orçamento. E pronto, lá, claro, acordei aqui, fizemos aqui um protocolo com Serralves e depois fiquei muito contente. E a Senhora Arbinho também ficou muito contente. Não. Conseguir tornar uma coisa realidade é sempre uma coisa simpática, não é? E bonita e que nos motiva. Não. Chegámos, já tentámos ver aí os termos em que podíamos dar o apoio e lá se fez, lá se assinou um protocolo entre nós e lá se viabilizou de imediato a construção aqui do Tritop. Foi muito rápido. Foi feito durante o ano de 2019. Basicamente isto foi inaugurado no final de 19 de setembro, setembro, outubro de 19. Eu não sei se um momento mais de felicidade com este projeto não foi no dia seguinte à inauguração. Além da inauguração ter corrido muito bem, foi muito simpático, estava muita gente, mas no dia seguinte a doutora Arbinho manda-me de manhã umas fotografias das filas aqui no Porto, aqui à volta para entrar. Era um mar de gente para vir ver o Tritop. Isso é coisa extraordinária. Ainda tenho essa guardada, porque esse sim foi o momento talvez mais emocionante daqui da história do Tritop para mim, são as fotografias do dia seguinte, das pessoas aqui, a fila de pessoas no Porto para viver o Tritop. O que é que sentiu quando andou aqui por cima pela primeira vez? Eu acho que é daquelas coisas, não era, há coisas que nós pensamos e imaginamos e que ficam aquém das expectativas. Eu acho que o Tritop superou todas as expectativas que nós tínhamos, que eram as expectativas iniciais da implantação disto no terreno e a forma como foi fantástica, com que os arquitetos conseguiram implantar isto de forma menos, que ferisse menos o que já cá estava, não é? E quase nada, praticamente nada, como se vê aqui pelo próprio desenho. Mas de facto correu muito bem, porque ficou muito bem implantado e ficou visualmente, quer a vista de cima, quer quem vê de baixo o próprio Tritop, é uma estrutura de facto ficou fantástica, para quem tinha algum receio de como é que isto ia ficar aqui no meio. Acompanhou a obra? Vim cá para eu 2 vezes aqui no meio, mas não vim ver a obra, vim aqui ao caminho ao parque e espreitava como é que isto estava. Não é? Pela minha vida, embora seja de gestão, portanto eu sou um financeiro, chamamos assim, eu trabalhei muitos anos ligado à engenharia e a grandes projetos de engenharia, portanto faz parte da minha vida andar a visitar obras, portanto tenho alguma experiência e que, como digo, normalmente nem sempre as coisas superam a expectativa. Este foi um caso em que superou-se antes, o projeto era, só quando o projeto fica impressionado, não é? Depois de construído, continuou a impressionar e no dia seguinte ainda tive aquela felicidade de ver aquela gente toda na rua. Portanto, é difícil melhor. Eu gosto mais do parque inteiro, da paz que este parque tem. A dimensão completamente fora do usual no meio de uma cidade como o Porto, ter estes hectares todos aqui, uma pessoa pode usufruir e basta olhar na cara das pessoas. Eu acho que aqui o parque, a melhor forma de ver o parque é olhar para as caras das pessoas que vão passear no parque.
das crianças, dos mais velhos, dos mais novos. As pessoas vêm aqui com ar, eu até costumo comparar com o ar de Natal, na rua, quando a pessoa vai na rua na altura do Natal e ainda toda a gente com ar feliz, é um bocadinho a sensação que se tem aqui no Parque de Serralves. Está sempre com ar de paz, em que o tempo parou um bocadinho e que está tudo, voltámos um bocadinho aos tempos próprios das coisas. Nós hoje em dia andamos sempre a viver fora do tempo próprio das coisas. Não é? Consegue revelar um bocadinho da sua vida atarefada para fazer isso? Está fácil. Eu acho que as coisas que são imaginadas muito para além do tempo nosso, ou seja, nós, consciente ou inconscientemente, temos algum respeito. É dizer, destruir uma coisa que nós sabemos que entre o ter sido pensado, feito e estar no estado em que está, demorou muitos anos, eu acho que cria sempre algum respeito, por mais insensíveis que as pessoas possam ser, há algum respeito pelo que ali está. E eu acho que um parque ou um jardim tem isso de fantástico. Raramente quem o idealizou o vê no seu potencial máximo. É um tipo de... Enquanto o edifício idealiza o edifício, vê construir o edifício e é natural que durante a sua vida veja o edifício pronto, não é? Um parque ou um jardim é uma coisa que, a atingir a plenitude que foi idealizada, ultrapassa largamente a vida de quem o idealizou, normalmente, ou muitas vezes. E eu acho que isso dá-lhe robustez, porque pela grandeza de quem o idealizou e que pensou numa coisa que não era para ele. E eu acho que isso nos outros seres humanos provoca algum, consciente ou inconsciente, antes de destruir, demora um bocadinho mais. É mais fácil destruir um prédio ou destruir uma coisa que foi feita em 2 anos do que uma coisa que demorou 50 anos a crescer ou 40 anos a crescer. Eu acho que, apesar de tudo, acaba por ter algum... Como digo, às vezes é que é inconsciente, mas o que temos aqui... Aguentamos a mão mais um bocadinho antes de fazer essa asneira. Eu tenho muito respeito para as pessoas que fazem coisas a pensar muito para além da sua vida própria, porque já mostra muito da própria pessoa. Normalmente são pessoas que olham para... que têm alguma imaginação e que pensam nas coisas, não são normalmente... Não acordaram de manhã a pensar uma coisa que não vão ver sequer muitas vezes feita. Isso não acontece. Depois, outro tema é a questão da relação com o tecido empresarial. Bem, aqui no nosso caso, enfim, posso falar mais por mim do que pelos outros. No nosso caso, o facto de estarmos aqui ligados com Serralves já quase há 20 anos, desde 2002, o facto de termos, de facto, aumentado imenso o nosso relacionamento com Serralves, com o Tritop. Porque com o Tritop depois acabámos por, digamos, cristalizar uma relação perene, de ficarmos uns mecenas de outra dimensão que não éramos antigamente, a partir daí. E depois, enfim, isto é como tudo, com o Tritop a relação com o parque aumentou imenso, porque passámos a vir muitas vezes, passámos a trazer cá pessoas, enfim, a vivência do parque aumentou, portanto, e a vivência do parque, e com um parque destes, portanto, a relação emocional também acaba por ficar mais forte, não é? E, portanto, quando aqui Serralves nos lançou o desafio de ampliarmos ainda mais a nossa relação para ficarmos mecenas do parque, que é a nossa situação atual, obviamente que era difícil dizer que não e, portanto, lá fomos outra vez à gavetinha e a encontrar formas de poder ampliar mais uma vez a nossa contribuição aqui para Serralves, que neste momento eu diria que é bastante significativa para Serralves e para nós. Sente essa retribuição, não é? Sinto totalmente. Eu acho que quem está agradecido a Serralves somos nós. Então, nós é que estamos agradecidos a Serralves, não é ao contrário. Os acionistas sentem isso? Os acionistas ficaram deslumbrados. Os que eu tenho cá trazidos ficaram sempre deslumbrados com o parque e com Serralves no seu todo. Porque Serralves é o seu todo. É o parque, é o museu, é a casa de cinema, enfim. É todo este, que é a casa, é todo este complexo, mas toda a gente fica sempre deslumbrada com cá. Isso aí é unânime. Eu não encontrei ninguém até hoje que tenha cá trazido, que tenha dito que passei mais sem desenchabido, vamos chamar um nome feio, não é? Trabalham na Ascendi, conhecem esta relação? Conhecem, nós temos feito aqui algumas coisas, talvez menos do que eu gostaria, mas isto tudo sabe que nós somos sempre ambiciosos e, portanto, nem sempre conseguimos tudo o que queremos. Mas... tive uma experiência agora engraçada, agora há 3 ou 4 meses, em outubro talvez, durante aqui da luz em Serralves, eu lancei um desafio, lá pelos meios internos, intranet, lá nos meios internos do marketing interno, da comunicação interna,
Pronto, que oferecia 100 entradas ou assim, para virem ver o Serralves em Luz. E disse que eram os primeiros 100 que pedissem. Mas avisei, nós somos, para ter ideia, a empresa são 700 pessoas, mais ou menos, mas muitas delas estão espalhadas pelo país nas estradas, portanto, não estão aqui tão perto do Porto e estão em... Mas tinha dado instruções lá no marketing, não se preocupem, se são 100, são 200, é quem pedir, quer dizer, não... Isto é só para às vezes dar aquela não se preocupem se houver 120 pedidos, não vão ficar 20 pessoas sem ir e tal. Bem, num dia e tal estavam 400 pedidos, sabe? As pessoas vieram com os filhos, vieram com os maridos, com o orgulho de ver uma coisa, ver ali o nome da Ascend e ver que a empresa tinha contribuído. Mas não, acho que a contribuição tem sido fantástica. E deram ecos internos? Deram. O que é que disseram? Não, as pessoas ficam claramente contentes. Nós fizemos aqui um jantar também dos 20 anos, fizemos aqui um jantar aqui também, ali no ténis. E também as pessoas adoraram. Há um grande orgulho da nossa relação, há um grande orgulho generalizado na empresa da nossa relação aqui com Serralves. Como é que vê esta relação de Serralves com o Porto, de Porto com Serralves? Eu acho que hoje em dia é quase indissociável um nome do outro. Hein? Eu acho que é indissociável, eu não conheço ninguém que venha ao Porto e não venha a Serralves. Faz parte, está completamente, eu diria, uma parte essencial do Porto hoje em dia. É difícil fazer tudo ao mesmo tempo. E eu acho que Serralves tem que através do parque, tem tido aqui um cuidado com tudo o que tem a ver com a parte educativa, com a parte da questão da biodiversidade, a questão da ligação das visitas que são aqui feitas pelos miúdos, pelas escolas, em relação à parte... Tudo isso tem feito aqui um trabalho fantástico e é esse público que se deve dedicar ao máximo a esse tipo de preocupação e de sensibilizar. Agora, há aqui uma parte, eu acho que o Serralves tem aqui um papel decisivo na questão da arte contemporânea, é completamente decisivo. A verdade é que não há muitos sítios para ver arte contemporânea, e muito menos com esta dimensão, em que a pessoa se tem que habituar a ver tudo. Hein? O que gosta, o que não gosta mesmo nada, o que irrita, tudo isso difícil. Há outros sítios. A importância de Serralves para a arte contemporânea, eu acho que é, neste momento em Portugal, não tem comparação. Não tem comparação. Porque muito do que existe é mais arte moderna que a arte contemporânea. Não é? Portanto, a arte contemporânea, a arte do final do século XX, do século XXI, disruptiva, coisas que nos incomodam e que nos fazem pensar, de facto, não há mais nenhum sítio que seja garantido. Não quer dizer que não haja outros sítios que façam de vez em quando umas coisas de arte contemporânea e outros locais, mas eu acho que Serralves está completamente ligado, tem um nome completamente colado a uma certeza que então, se uma pessoa vem cá e vê várias coisas que nunca viu e que valeu a pena ver. E que é independente de vir cá e gostar, não tem nada a ver. E é de dimensão internacional, não é? Que é outra coisa. Mas isto tem a ver com a dimensão. Esse é o problema que nós temos muitas vezes cá em Portugal, que as coisas são pequeninas. Aqui temos uma coisa com a dimensão. Esta expansão do museu é decisiva, é importantíssima, exatamente para poderem guardar um conjunto de coisas, ter áreas de arquivo, ter áreas de guardar coleções, enfim. Há aqui esta expansão do museu acho um investimento decisivo para guardar exatamente essa vanguarda em termos de ser um museu com capacidade de estar permanentemente a inovar e a apresentar muitas coisas ao mesmo tempo. E tirando partido para pôr parte dessas questões de tudo o que tem a ver com a arte contemporânea aqui no parque, não é? O parque presta-se imenso às performances, que vimos aqui há pouco tempo, a escultura, enfim, há imensas coisas que se podem fazer e que se fazem, que se tem feito aqui no parque, tirando partido, no fundo, não só do museu, mas da existência do parque para complementar o museu. O edifício do museu, que é um edifício que à partida poderia dizer não tem nada a ver com o parque, não é? Toda a gente entra aqui e sai e está completamente enquadrado, não é? Eu acho que até a obra não se dá por ela, e é uma obra enorme, que está a ser feita neste momento aqui no parque, não se dá por ela. Não é? E vai ficar fantástica quando se tirar os tapumes, as pessoas vão ficar espantadas com o desenho e com o projeto que o arquiteto Cisa aqui fez. Se imaginarmos os próximos 100 anos, o que é que deseja para o parque? Ele cá esteja,
tem que se continuar a pensar o parque para o futuro, não tem que ficar exatamente igual ao que está. Portanto, eu acho que é muito importante conhecer a história, essas comemorações, chamamos assim, ou relembrar o que foram os 100 anos para trás. Eu acho que isso é muito importante, porque é importantíssimo nós percebemos o que foi feito, porque teremos sempre alguns bons ensinamentos para o futuro, quer para o que se deve fazer, quer para o que não se deve fazer. Portanto, acho muito importante sempre nós não termos a noção de onde é que vimos e qual é a nossa história, e portanto acho importantíssimo. Agora, o parque há de ser diferente daqui a 100 anos, não é? Tem que ser pensado, não tem que ser pensado todo, tem que se ter ideias, tem que se ir fazendo coisas a pensar, e com segurança que à frente outras pessoas vão corrigir algumas das coisas que vamos decidir hoje. Mas isso faz parte da vida, não é? Eu acho que a mensagem grande é não fazer revoluções. A mensagem aqui grande é perceber o que aqui está, perceber aquilo que mais toca às pessoas e tentar ao máximo preservar isso e eventualmente encontrar outras soluções para outras coisas que se calhar não tocam tanto. As pessoas mudaram, as pessoas hoje em dia preocupam-se com outras coisas, se calhar as próprias áreas, algumas áreas podem ser utilizadas de forma diferente, não faço ideia. É um tema a pensar, mas seguramente será diferente daqui a 100 anos. Faz sentido fazer alguma coisa a pensar nisso. Não? Eu não sou muito demasiado agarrado às coisas, acho que as coisas têm de ter evolução própria, é o que não se pode é desrespeitar quem as idealizou, como foram pensadas, como foram desenvolvidas, e pensar sempre de forma positiva que a evolução do parque há de ser para bem do parque e para bem de quem usufrui, não é? Se tivesse que fazer a essas pessoas um retrato do que é hoje o Parque de Serralves, o que é que diria? É um sítio de paz. Portanto, é um sítio de bom para o espírito. E, portanto, se daqui a 100 anos continuar a ser um sítio, nós continuamos a ser humanos daqui a 100 anos, podemos andar de maneira diferente, vir a voar, a vir de drone, podemos chegar aqui de várias maneiras. Agora, provavelmente, continuamos a ser humanos e, portanto, continuamos a ter as mesmas emoções que já veio da tragédia grega, quando já há 2.700 anos era iguais. Portanto, não, era natural que a natureza humana não mude tanto. Mudam os instrumentos, não mude tanto. Não mudando, as pessoas vão continuar a gostar a vir a um sítio onde se sintam bem. E, no fundo, esse é o grande desafio, é manter ser um sítio ousado e, ao mesmo tempo, um sítio de paz. É preciso muita imaginação para não gostar, não é? E, sim, é uma relação muito emocional aqui com Serralves. Gosto de cá vir, gosto de Serralves. É próprio de mim, pronto, faz parte. Portanto, vir aqui é sempre um prazer e poder ajudar também. Muitos parabéns pelos 100 anos. E que daqui a 100 anos cá estejamos todos a ver, onde estivermos.